Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast a partir de agora em vídeo também para você nos acompanhar nos perfis oficiais do Cartola no YouTube. Acompanha a nossa resenha, escalhe o time junto com a gente, venha fazer parte do nosso grupo, né? Vamos conversar muito sobre essa rodada, tem muita coisa pra gente resolver, pra gente entender, uma rodada que promete ser muito difícil, uma rodada de escolhas difíceis, tudo isso a gente vai falar. E para quem tá nos assistindo no YouTube, já tá vendo aqui minhas duas companhias pro podcast de hoje. Caçocla tá aqui do lado direito do vídeo, né? Pro meu lado esquerdo aqui. E a Cami Campos aqui embaixo. Fala, Cami! Tudo bem? Seja bem-vindo ao Cartola Cast, agora em vídeo. Oi, Bernardo, tudo bem contigo? Oi, Caçocla. Que saudade que eu estava de participar aqui do Cartola Cast. Agora em novo formato. Ficou muito legal em vídeo. Um beijo pra galera que está aqui nos assistindo. Essa é uma rodada recheada de muitas opções para escalar. Confesso que está difícil, porque vai ser difícil escolher apenas 11 jogadores. Tem bastante opção, vários confrontos favoráveis e jogadores com potenciais em quase todos os jogos. Então, é uma rodada que promete aí, na minha opinião, grandes pontuações. Vamos ver, Caçocla, tudo bem com o amigo? Tudo certo? Fala, Bernardo, fala, Cami, fala, galera cartoleira, tudo ótimo. Também prevejo uma rodada muito boa, assim como a Cami. Eu fiz 73 na última e até, de certa forma, saí satisfeito. Mas vamos melhorar isso aí, né? Expectativa para os dois primeiros colocados, né? Que Flamengo vai a campo, que Palmeiras vai a campo. Infelizmente, nenhum dos dois será o primeiro jogo da rodada, né? Nem Flamengo e Ceará, nem Bragantino e Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras não vai abrir mão de botar o melhor time que puder em campo. E o Flamengo já tem uma vida meio que resolvida na Libertadores, né, para chegar à final. Então, acho que também pode usar a parte do que tem de melhor. A gente imagina, Davi Luiz teve um problema de saúde, talvez não seja utilizado, mas o Léo Pereira não tem por que não ser utilizado. Está suspenso no meio de semana pela Libertadores, assim como o Davi Luiz, né? O Gabigol, que a gente vai falar muito dele aqui, ele está pendurado. Acho uma temeridade o Flamengo levá-lo ao Maracanã. Porque do jeito que o Gabigol gosta de uma quizumba, se ele estiver no Maracanã, os argentinos podem provocá-lo a ponto de ele ganhar um cartão amarelo. Tomar cartão no banco, né? Deixem imagino que o Flamengo deixe o Gabigol fora do Maracanã, assista ao jogo de casa, mas a gente vai falar, além do Flamengo e do Palmeiras, de outras opções aí para rodar. Como a Cami disse, tem muita coisa boa aí para falar. Pois é, e antes da gente começar esse papo, deixa eu só dar um recado aqui pra galera que tá nos acompanhando e pra você que tá aqui olhando aqui na lente da verdade, é o seguinte, o retorno do Brasileirão tá aí, né? E tudo pode mudar no Cartola, ainda dá tempo de tudo mudar, então se liga, cartoleiro, porque tem promoção ainda no ar, se você ainda não é pró, garanta já por R$ 29,90, isso mesmo, com 50% de desconto, e só o Cartoleiro Pro tem mais benefícios, dicas exclusivas, análises do melhor cartoleiro do Brasil, e o meu benefício preferido de Cartoleiro Pro, e que me ajudou muito esse ano, ainda me ajuda muito, é a consulta do mínimo para valorizar, né? Você saber ali na hora de escolher quem tá mais fácil de valorizar, quem tá mais difícil e tal, escolhas que são importantes, né, na nossa escalação cotidiana. Então, entre em assine.cartola.globo.com, vou repetir para você, assine.cartola.globo.com e confira as vantagens de ser pró. Joga junto com a gente, porque o Cartoleiro Pro esse ano realmente está com muito benefício. E como Cartoleiro Pro, tive muitos auxílios, muitas dicas legais, Caçocla, mas a rodada passada não foi exatamente uma rodada dos sonhos para mim. Não vou reclamar muito, não. Fiz 60 pontos, não é uma pontuação ruim, mas os amigos foram melhores e tiveram todo o mérito nisso. Acho que as duas últimas, né? A anterior ainda foi mais trágica, né? Eu fiz 50 pontos e, pelo que eu vi da galera, fui bem. Nessa última eu fiz 73 também e acho que estive ali no bolo. Não cheguei a brilhar, mas foi uma boa pontuação. E vou citar rapidamente a rodada passada, a seleção. Eu que falei do Johnny no Cartola Cash,
falei na live e não botei no meu time. Aí não adianta, gente. Botei o Maurício. O Johnny foi o grande pontuador da rodada 24, fez 22-10. A seleção ficou com goleiros empatados, João Paulo e Fernando Miguel, ambos com 12,50. E aí, olha o Fortaleza. Além de Fernando Miguel, teve nas laterais Juninho Capixaba e Brits, como os 2 melhores laterais da rodada. Então, o Fortaleza está 100% no segundo turno, ainda não tomou gol no segundo turno. Certamente vai ser uma das nossas dicas, né, Cami? Com certeza. Dá até aquele receio, né? Todo mundo agora vai focar muito no Fortaleza e pode acontecer de ter um gol do Botafogo, mas sem dúvida é um dos principais times para escalar nessa rodada. O Fortaleza muito bem defensivamente, como o Caçoca mencionou sobre o Capixaba e o Brits. Analisando aqui o desempenho deles, até um orgulho, assim, um amor no coração, ver o gráfico deles aqui no Cartola. Tão verdinho, são atletas que desarmam muito. E nesse jogo diante do Botafogo são 2 opções muito boas realmente para desarmar. Tanto o Vitor Sá e o Jefinho são atacantes que cedem muito desarmes. Então, certamente, o Brits e o Capixaba serão laterais muito escalados para essa rodada. Pois é, você quer passar a seleção da rodada passada aí, Caçocla, antes da gente entrar na nova rodada? Então, vou fechar ela. Os zagueiros, o Caetano do Goiás e o Manuel do Fluminense. Aliás, o Caetano só foi para a seleção da rodada porque o árbitro foi bonzinho. Né? Porque o gol não foi dele. Para mim foi gol contra do Klaus. Mas nesses casos aí, que a gente, independentemente de tudo, onde há dúvida se o gol é a favor ou contra, que a gente segue a súmula. Aí teve um caso recente do gol do Veiga contra o Flamengo. Foi claramente dele, a súmula deu do Scarpa. A gente não vai contra a imagem. Se claramente o gol é do Veiga, a gente deu o gol do Veiga. Mas nesses casos, como aconteceu no Goiás Atlético Goianiense, o gol houve dúvida se o juiz ia dar do Caetano ou o gol contra do Klaus. A gente seguiu a súmula, deu o gol do Caetano e por isso ele foi para a seleção da rodada. O Manuel do Fluminense fez 10,60, fez gol também. Entre os meios, o Johnny, que eu já citei, o Edenilson saiu do banco, fez 10,80, fez gol de pênalti. E o Marquinhos Gabriel fez 18,10, arrebentou no Clássico Goiano também, e ele ganhou assistência, né, para o gol do Caetano. Se o juiz dá gol contra, não tem assistência. No ataque, meu capitão Hulk, ele ressurgiu, fez 13,40, andou bem demais, fez um gol de falta, e obrigado ao Cavicchioli. Eu sou tão cortês ao Cavicchioli que eu vou escalar ele para essa rodada. Já que ele falhou no gol do Hulk, eu vou dar uma moral pro Cavicchioli. O Wanderson do Inter, que estava muito escalado, foi muito bem também, fez 13,40. E o Fabrício do Coritiba, que estava pouquíssimo escalado, entrou na seleção da rodada também, fez o gol da vitória do Coxa contra o Avaí, fez 9,90. O técnico da rodada era meio que uma barbada. Eu falei disso, Mano Menezes foi o maior pontuador, o Inter passou por cima do Juventude. É a seleção aí. Destaque para Inter e Fortaleza, né, na rodada que passou. Pois é, foram muito bem na rodada e foi destacado, né, ao longo da última semana nas lives, aqui no Cartola Cast, dicas que foram importantíssimas para quem foi bem na rodada, né, para quem seguiu, escutou as dicas do Caçocla e dos nossos amigos, dos nossos influenciadores. A Carol Bernardi esteve com a gente aqui na semana passada também, deu dicas valiosíssimas, enfim. Quem escuta o Cartola Cast, quem agora assiste o Cartola Cast e acompanha as nossas lives semanais, tá se dando bem. Olha só, a 25ª rodada vai começar no sábado, famoso amanhã, com Juventude e Avaí no Alfredo Jaconi às 4h30 da tarde. É o único jogo que você vai ter as escalações em mãos antes do fechamento do mercado, então pense bem. Esse é um jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho também, se vale a pena investir nesse jogo por algum lado, né? E ainda amanhã a gente tem Bragantino e Palmeiras às 7 da noite. Temos também Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada às 7 da noite. América e Coritiba se enfrentam às 8h30. No domingo, Flamengo e Ceará às 11 da manhã. Que jogo, hein? Voltou o jogo das 11 da manhã. Eu quero ver se a galera vai continuar tendo essa superstição aí de achar que sempre vai dar uma zebra no jogo das 11. Às 4 da tarde tem Corinthians e Internacional, tem Fortaleza e Botafogo no Castelão. Às 6 tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Às 7 tem Cuiabá e São Paulo. E aí na segunda-feira a rodada se encerra com Santos e Goiás. Deixa eu só explicar para a galera que está assistindo aqui. Na minha frente, aqui embaixo da câmera, está o notebook e aqui está o monitor
onde eu tô vendo a carinha do Caçocla e da Cami, tá? Então, às vezes eu tô olhando para cá, é porque o monitor tá aqui na minha frente. Vamos lá. Cami Campos, dados os 10 jogos da rodada e todos válidos, né, para essa rodada no Cartola, o que te chama a atenção, assim, em termos de dá para investir mais aqui, menos ali? Eu acho que é impossível não mencionar o jogo do Flamengo. Para mim, realmente é o favorito, confronto sim, com muitas opções, defensivamente, ofensivamente. E o jogo que eu gosto muito é o do Fortaleza, pelo momento do Fortaleza no campeonato. Acho que a gente tem que aproveitar o momento dos times, dos jogadores, no modo geral, no campeonato, trazer isso para o Cartola para escalar. Fortaleza tem ótimas peças defensivas para essa rodada. E no setor do ataque, eu gosto muito do Moisés. Eu acho que ele pode ser um atacante bem diferencial para fugir dos nomes mais escalados. Eu vejo ele com um potencial bem interessante para essa rodada também. Destaque maior para o Flamengo, realmente em casa diante do Ceará, e o outro destaque seria o Fortaleza também contra o Botafogo. E você, Caçocla? Então, concordo com esses dois jogos. Vejo o Palmeiras, é o melhor visitante, né? Não dá para descartar o Palmeiras. O Palmeiras segue com uma das mãos na taça. É óbvio que o campeonato não acabou, mas não dá para negar sempre o favoritismo do Palmeiras. Mas um outro nome, o Santos teve uma evolução com o Lisca, né? Ainda não é um time que enche os nossos olhos, mas já está na 8ª posição. Vai enfrentar um time que normalmente se defende muito quando joga fora de casa, por conta do venturismo. O Jair Ventura costuma defender, sempre buscar um pontinho fora. Então, imagino que o Santos possa ser uma boa opção, pelo menos acho que é o que vai tomar as ações de ataque. Então, pensando aqui, o Soteldo, se o Moisés é um nome diferente, de repente o Soteldo é uma opção. A galera, imagino que esteja visando o Marcos Leonardo, né? Acho uma grande opção. E mais um jogo que me chama a atenção é o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E por quê? O Atlético Goianiense está muito envolvido. Eu sei que ele precisa vencer no Brasileiro, está na penúltima posição, só que ele está a um passo de uma final continental. Imagina, o Atlético Goianiense está a 2 jogos de um título internacional de grande peso, que é a Sul-Americana. Enorme. Então, eu acho que por mais que jogue com a sua força total, a cabeça vai estar no meio de semana seguinte para o jogo contra o São Paulo. Então, eu gosto da opção do Atlético Mineiro. E eu adoro escalar o Hulk, né? É difícil. Estou me coçando aqui, vamos ver o que eu faço. São opções aí pra gente pensar, pra gente refletir, escalar um time legal pra rodada, né? Vamos começar então olhando o nosso posição por posição já consagrado aqui no Cartola Cast. Começando então pelos goleiros, né? Pelas opções de goleiros. Cami, as tuas indicações, assim, os nomes que te chamam mais atenção para essa posição. Como eu mencionei, Flamengo e Fortaleza, para mim, os principais goleiros para a rodada, realmente, Santos do Flamengo e o Fernando Miguel do Fortaleza. Analisando os últimos 5 jogos do Ceará fora de casa, o Ceará marcou apenas 3 gols. Não é um time que costuma marcar muitos gols, mas é um time que finaliza bastante. Foram 19 finalizações defendidas nos 5 jogos, uma média de quase 4 por jogo. O Flamengo está muito bem defensivamente, sofreu apenas um único gol, que foi, se eu não me engano, na 20ª rodada, no jogo contra o Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos. Então, eu vejo o Santos com potencial muito grande para saldo de gols e também de defesas, pelo desempenho que o Ceará tem fora de casa. É um nome com muito destaque para mim. E o outro seria Fernando Miguel. Acho que é indiscutível o momento do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Não sofreu nenhum gol ainda no retorno. Fernando Miguel, na última rodada contra o São Paulo, fechou literalmente o gol, mandou bem demais. É um goleiro pensando em SG, mas também em defesas, porque o Botafogo também fora de casa é um time que finaliza bastante, foram 22 finalizações defendidas nos últimos 5 jogos fora de casa. É um combo perfeito aí de SG e de defesas. São os principais goleiros, na minha opinião, para a rodada. Estou muito em dúvida em qual deles escalar, confesso para vocês. E aí, Caçocla? Então, falando em goleiro, a última rodada pregou uma peça, né? Muita gente com Marcelo Lomba no gol de titular e com reserva, pensando em não ter um goleiro que negativasse, né? Vai lá o Marcelo Lomba, toma um cartão no banco, aliás, em comemoração de gol, algo que só existe no Brasil, e o árbitro escolheu lá o Marcelo Lomba para ferrar os cartoleiros, porque ele nem foi o primeiro a invadir. Aquele gol do Rony, a galera quer parcimônia dos companheiros. Não tem como não invadir lá para abraçar o Rony.
Mas beleza, aí tomou o cartão. Aí a galera ficou, não é possível que eu vou ficar com menos um. Aí tem a regra do banco de reservas, né? Se o jogador de linha não atuar, ele vai ser substituído. Só que, por sorte, era o goleiro, porque em outras posições a substituição já poderia ter acontecido em jogos anteriores. E aí não ia ter jeito, o Marcelo Lomba ficaria lá se naquela posição já tivesse havido a substituição. Mas então, aí a galera tinha que torcer para quê? Para o goleiro não negativar ou não zerar. Porque quando negativa ou zera, a substituição não acontece, que é uma novidade do banco de reservas para esse ano, que é excelente, né? Mas poderia acontecer a exceção da exceção de dar ruim nessa situação. Mas o Marcelo Lomba, acho que a galera ficou tranquila, porque quem jogou depois, né? Daniel foi bem, até o Pegorari, né? Tomou 4 gols, mas pegou pênalti. Sim. Eu tinha o Muralha, e Muralha foi bem também, acho que fez 7 pontos. Então, não houve maiores problemas, mas o Marcelo Lomba nos pregou essa peça. Vamos lá, eu acho que o Vladimir é uma boa opção. O Juventude está numa fase muito difícil, desesperado. Pelo menos pensando em defesas, acho que o Vladimir vai render bem. E o Kavik Neuer. O Coritiba tem muita dificuldade como visitante. Eu acho que é o pior visitante, deixa eu confirmar aqui isso. Apenas 2 pontos fora de casa. Então dá para pensar aí no Kavik Neuer, de repente até com o SG, que é a minha esperança, acreditando nele. E eu falei do Vladimir, mas do outro lado tem o Pegorari, que pegou pênalti na última rodada e vai enfrentar um time que fez apenas 6 gols como visitante, né? Que é o Avaí. Então o Avaí tem tido dificuldade de fazer gols fora de casa. Pode ser um nome diferente aí também. E um nome que a galera vai saber se joga ou não, né? O Pegorari e o Vladimir do outro lado. Pois é, ótimas opções aí para você montar o seu time, escalar o seu Cartola. Não deixe de escalar o Cartola. Tá assistindo aqui esse podcast, tá ouvindo no seu aplicativo preferido ou no ge.globo, já vai escalando pelo menos uma prévia, não deixa para a última hora, ou bota lá para apitar o celular, porque esquecer a escalação a essa altura do campeonato, meu amigo, você vai perder pontos valiosíssimos para sua continuação, para as suas ligas, e cá para nós, né? Já estamos num momento que não dá mais para dar mole, então já escala o seu time se é que você ainda não o fez. Passamos aí pelas opções de goleiro. Vamos falar um pouquinho das opções de lateral também. Laterais que Cami Campos destacaria para essa rodada. E lá vem eu novamente para falar do Fortaleza. Não adianta, o time que eu estou muito assim, focada na rodada. Para mim, Brits e Capixaba são excelentes opções. Na dúvida de qual escalar, dobra a lateral do Fortaleza, assim como a lateral do Flamengo. São 2 laterais, Ayrton Lucas e Mateuzinho, com muito potencial. Mas eu destaco mais a lateral do Fortaleza, realmente, pelo desempenho. Eu até comentei sobre o gráfico deles, aquece o coração da gente. Um gráfico tão verdinho, laterais que desarmam bastante. Vou pegar aqui os números do Capixaba. Em 27 jogos, ele teve 49 desarmes, e o Brits, em 7 jogos, 26 desarmes, sem contar o potencial ofensivo, porque são laterais que apoiam bastante no ataque. Então, o meu destaque realmente para essa rodada na lateral são os laterais do Fortaleza, o Juninho Capixaba e o Brits. E o Brits, que acabou de chegar, além desses desarmes todos que a Cami mencionou, ele ainda tem um gol e uma assistência, né? Assim, participa do ataque e em poucos jogos já mostrou o seu potencial ofensivo, né? Para um zagueiro, um gol e uma assistência em 7 jogos é muita coisa. Tem muito meia e atacante aí que não tem essa estatística nos últimos 7 jogos. Então, assim, vale muito a pena ficar de olho nisso e pensar, né? Se é uma rodada de jogos mais difíceis, jogos mais equilibrados, vale a pena pensar também pelo lado ofensivo dos zagueiros. Concorda, Caçocla? Concordo, e acho que as opções do Flamengo, que a Cami citou, em especial o Ayrton Lucas para essa rodada, porque o Mateuzinho, ainda fico na dúvida, será que o Dorival bota o Rodinei para o Mateuzinho jogar na quarta-feira? A gente deve ter mais informações durante essa sexta, durante o sábado, mas o Ayrton Lucas, dificilmente o Felipe Luiz vai para o jogo. É um cara que tem jogado uma vez por semana, tem jogado muito bem, inclusive, com esse descanso maior. E o Ayrton Lucas tem média
de quase 2 desarmes por jogo, 37 desarmes em 19 jogos, 2 gols e 3 assistências. Tem sido um cara muito participativo ofensivamente. A gente imagina o Flamengo pressionando, né? Maracanã lotado, com um agosto brilhante do Flamengo, né? O Flamengo empatou um jogo e ganhou o restante. Então, empatou contra o Palmeiras fora de casa e ganhou o restante em agosto. Agora vai querer começar setembro muito bem também. Então, eu gosto muito da opção do Ayrton Lucas. Acho que vale o Piquerez como opção. Tem 40 desarmes em 15 jogos. A gente sabe que o Bragantino é um time que se lança muito. Ele vai ter um embate ali com o Arthur, né? Mas o Arthur tentando driblar, ele pode conquistar alguns desarmes aí, já que é a especialidade da casa. E para falar um nome um pouco diferente, ele às vezes abusa das faltas, mas o João Lucas do Cuiabá, enfrentando um São Paulo totalmente voltado para a Copa Sul-Americana, acho que pode ser uma opção interessante. O João Lucas tem 53 desarmes em 20 jogos, então é um cara aí que está na campanha do desarmamento. Me pegou essa agora no final. Mas, assim, dois fatores curiosos do meio de semana de jogos que não participam do Cartola por serem de competições internacionais, mas que afetam a nossa dinâmica do Cartola para o final de semana, são a vitória absurda do Flamengo na Argentina, que pode mexer na escalação. Então o cartoleiro que quer apostar no Flamengo vai ter que ficar de olho no noticiário, né, para saber qual time que joga, quais são os titulares e reservas que vão entrar em campo. Vou lembrar aqui que o Lázaro foi vendido, né, nesse último dia de da janela internacional. Então o Lázaro, que vinha sendo a alegria de muito cartoleiro aí com esse time alternativo do Flamengo, já não é mais jogador do Flamengo. Então a gente não sabe se entra Gabigol, se entra Pedro, ou se o Dorival vai dar um jeito ali de remontar o seu time. A gente não sabe se joga o Ayrton Lucas, se joga o Mateuzinho, se joga Rodinei, se joga Felipe Luiz. Vamos ficar de olho aí nas notícias e atualizar. E além do Flamengo, os jogos de São Paulo e Atlético Goianiense, né? O que o Caçocla falou, essa vitória do Goianiense por 3-1 sobre o São Paulo vai mexer um pouquinho com a dinâmica dos times para o final de semana. É sempre bom ficar de olho e antes de confirmar o time, antes de bater o relógio 4 da tarde de sábado, você dá aquela última conferida e atualiza o time no que for necessário, ou escala um banco muito forte, né? Se for a sua opção também. Muito bem, falamos dos laterais, vamos falar um pouquinho dos zagueiros, né? Pra gente fechar essa linha de zaga. Acho, Cami, que não. A gente vai continuar falando mais ou menos dos mesmos times, né? Vai mudar o nome, mas os times serão mais ou menos os mesmos. Com certeza. Lá vem eu de novo os zagueiros do Fortaleza, Benevenuto e Tite, visando realmente o saldo de gols. Mas, para não ficar falando tanto do Fortaleza aqui, eu acho que é necessário pelo menos 1 ou 2 defensores do Fortal nessa rodada. Um zagueiro que eu gosto muito é o Joaquim, do Cuiabá. O Caçoca até comentou sobre o João Lucas. Ele é um zagueiro muito bom para desarmar. Na última rodada ele não foi tão bem assim, né? Ele pontuou um pouquinho mais de 5, mas o Cuiabá é um time que não sofre muitos gols. Eu vejo com uma opção interessante para a rodada, visando o SG do Cuiabá em casa diante do São Paulo. E pela questão do desarme que ele tem, uma média de 2 a 3 por jogo, eu acho que é um nome bem interessante, sim. E uma outra opção seria o Gustavo Gomes fora de casa diante do Red Bull Bragantino. O Caçoca também mencionou que o Bragantino é um time bastante ofensivo. O Gustavo Gomes é um zagueiro muito bom para desarmar. Geralmente eu gosto de escalar ele fora de casa. Eu acho que o desempenho dele, pelo menos as vezes que eu escalei, foi melhor jogando fora de casa. E o Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, apenas 16 gols sofridos. Então também gosto bastante da opção do Gustavo Gomes. Pois é, o Caçocla, acho que a gente ainda não falou tanto, mas um time que me chama a atenção para tentar segurar esse saldo de gols aí é o Santos, cara. É o que você falou agora há pouco, né? Do venturismo, né? Esse time do Goiás que é mais retraído e que espera as oportunidades de contra-ataque ali e tal. De repente, o Maicon e o Eduardo Bauerman podem ser opções legais aí para defesa, né? Não sei se eles vão trabalhar tanto. São grandes opções. O Pedro Raul tem dado trabalho, né? Acho que trabalhar eles vão precisar. Mas o Maicon tem a bola parada também, o Bauerman já fez gol de cabeça nesse campeonato. Acho que são opções interessantes. A galera está muito na expectativa para saber mais do Flamengo, né? Se o Fabrício Bruno vai a campo, por exemplo,
se tornaria uma ótima opção. Eu acho que o Léo Pereira vai para o jogo, porque ele está suspenso na Libertadores, então a tendência é que ele jogue. Mandar um abraço até para o meu amigo, que é quase homônimo, o Lé Pereira. Então, o Léo Pereira é uma boa opção para essa rodada. Eu gosto muito também da opção do Manuel, do Fluminense. Já conhece a Arena da Baixada, um ambiente que ele brilhou muito, né, dá para dizer assim, e é um zagueiro já de 4 gols no Campeonato Brasileiro, de outros gols na temporada, vem muito forte. A defesa do Fluminense também vem se portando bem, com o Manuel em campo, não tomou gol em 7 dos 19 jogos, o Fluminense, e a gente tem que lembrar, né, o Fluminense vai enfrentar um Atlético Paranaense totalmente voltado para a Libertadores. Então vai ser muito, muito longe da força máxima do Atlético Paranaense. Gosto muito da opção do Manuel para essa rodada. Ótimas opções para a gente pensar e escalar o time. Você vê, rapaz, como o Cartola Cast me ajuda. Eu cheguei aqui com a cabeça desse tamanho. Não que a minha cabeça seja pequena, né? Mas eu cheguei com ela maior, inchada de problema, que eu não estava conseguindo escalar o time. Aí a gente começa a conversar aqui, aí vem a Cami dar umas sugestões aqui, vem o Caçocla dar umas aqui, e aí as coisas vão ficando mais tranquilas, né? A gente começa a ver caminho onde só tinha mato, enfim. Vamos ver se no meio campo eles me ajudam, e vão me ajudar com certeza com as opções. Vou inverter a ordem, hein? Caçocla, opções de meio campo para essa rodada. Vou repetir, né? Acho que o Flamengo é uma boa opção, mas a gente tem que esperar para ver o que vem, né? Você falou opções para mim, eu já lembro da música dos Moleques, composta por Gustavo Lins. Opção 1, Gustavo Scarpa. Boa demais. Gustavo Scarpa, para chutar de longe ali. Gustavo Scarpa, acho que tem sido a grande opção desse campeonato. O Cartoleiro perdeu o Lázaro, né, para essa rodada e para o restante, né? Era um cara que vinha jogando de falso 9 no Flamengo e era meio na Cartola. Foi negociado com o futebol espanhol para a Almeria, então não está mais. Eu gosto do Scarpa, gosto do Arias pela fase, por enfrentar um adversário muito desfalcado. E o Zarate, cara, por acaso são 3 meias que jogam como visitantes, né, nessa rodada. Eu não costumo acreditar tanto nos visitantes, mas vou deixar os mandantes para a Cami. O Zarate é aquele cara que, mesmo sem gol e sem assistência, ele consegue fazer 4, 5 pontos. Então a gente pensa no plus, né? De repente, esses 4, 5 pontos vêm acompanhados de um gol, de uma assistência, e aí vem uma mitada do Zarate, um dos grandes nomes do Atlético Mineiro, que ainda não vive seu melhor momento, mas acho que o Zarate voltou a jogar muito bem depois que se contundiu. Eu só tenho uma questão com o Zarate, o Caçocla e Cami, que é assim, o Zarate no meu time, ele funciona igual o Terans no time do Caçocla, assim, ele só vai bem se ele não tiver escalado. Então eu fico com muito pé atrás de escalar o Zarate. Eu sei de tudo que ele pode oferecer, eu sei tantos pontos que ele já deu para um monte de gente aí, mas quando eu boto no meu time, geralmente ele não vai tão bem, Cami. E aí? E aí, que eu também gosto muito do Zarate para a rodada, eu gosto muito da dobra do Atlético Mineiro. O Nath, na última rodada, ele entrou, ele não começou titular, mas eu acho que nessa, acredito eu, que deve jogar diante do Atlético Goianiense. Eu tô muito assim nessa rodada. Na dúvida, tô dobrando jogadores. Eu vejo com muito potencial, realmente, o ofensivo Atlético Mineiro para essa rodada diante do Atlético Goianiense, penúltimo colocado, já sofreu 36 gols. O Zarate, pela regularidade que ele tem, é um jogador que desarma bastante, mas também tem um potencial ofensivo. 2 rodadas seguidas acertando a trave, quem sabe nessa rodada sai esse gol do Zarate. E o Nath também pela questão das bolas paradas, acho que pode participar de algum gol. O meu outro destaque para a rodada, até comentei antes com vocês, seria o meia do América Mineiro, Emanuel Martinez, eu acho que é esse o nome dele. Apenas 2 partidas até agora no Campeonato Brasileiro, porém se mostrou um jogador de muita média básica. Joga em casa, recebe o Coritiba, acho que o nome pode ser um nome bem diferente para a galera no meio de campo. E barato, né? Tá custando 5 cartoletas e 25. Para quem ainda não tá com aquele bolso cheio, com a poupança boa de cartoleta aí, o M. Martinez, 5 cartoletas e 25, é um nome interessante para a rodada. Eu gosto. Na rodada passada... Pode falar, Cassol. Pode falar. Não, eu só ia contar que na rodada passada eu apostei também no Marquinhos Gabriel, do Goiás, no Cartola Express. Me dei muito bem. Mandou muito bem.
E também coloquei o Johnny. Então, assim, eu fiz 95 pontos, fiquei em 11º na liga principal. Confesso que eu fiquei muito triste com aquele gol anulado do Vitão, porque se aquele gol não tivesse sido anulado, eu teria ficado em segundo lugar. Mas eu quero dizer que eu acho que é interessante pensar assim, em nomes alternativos. É óbvio que não dá para cravar, que vai, enfim, pontuar muito, mas eu acho que agora, reta final do campeonato, dá para pensar em outros nomes para escalar, tanto no Cartola Clássico, assim como no Cartola Express. Pois é, né? O Cartola Express um bom momento, inclusive, para a gente falar do Cartola Express, Cami. Você, como nossa embaixadora do game, né? Do Fantasy, destacar um pouquinho disso, né? Dessa diferença, assim. A gente está lembrando opções e dando opções aqui para o cartoleiro, sempre pensando no Cartola Clássico, que já é um jogo consolidado, a galera vem aqui em busca dessas informações, mas para o Cartola Express vale a pena a gente ter esses cliquezinhos, né, de jogadores diferentes, porque se você escalar um time mais ou menos igual de todo mundo, você vai ficar ali, né, assim, torcendo por um décimo aqui, um décimo ali, mas se você bota um ou dois diferentes, ou se você escala vários times e dedica um time a surpresas, a potenciais que ninguém tá olhando muito, a tua chance de se dar bem também é muito grande, né? Exatamente, falou tudo, B. E é assim que funciona no Cartola Express. Geralmente, o que eu faço? Como eu só tenho um time no Cartola Clássico, no Cartola Express eu aproveito assim para explorar o máximo possível de nomes alternativos, menos visados, porque você tem essa possibilidade de entrar em várias disputas diferentes. E na última rodada eu fiz justamente isso. Eu estava acompanhando o Marquinhos Gabriel aqui pelo Criciúma, e eu pensei, poxa, o Atlético Goianiense, se a gente for analisar, jogando fora de casa, principalmente, mesmo sendo um clássico, diante do Goiás, ele é um time que cede muito ponto para o meio de campo. E eu lembrei do Marquinhos Gabriel. Eu falei, será que ele vai jogar? Saiu a escalação. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar ele, vou arriscar. Vai que seja o dia do Marquinhos Gabriel. E realmente foi, ele jogou muito bem, participou do primeiro gol, que poderia ter sido gol contra, que bom que não foi, eu agradeço muito que não foi gol contra. Depois teve a oportunidade do gol que ele deu assistência para o gol do Pedro Raul, que foi anulado. Enfim, foi um dia dele, ele foi muito bem na partida. Eu acho que é justamente isso, você analisar os confrontos da rodada, fazer um comparativo entre pontos cedidos, pontos conquistados, e no Cartola Express explorar justamente esses nomes que a galera não está pensando muito, porque geralmente a gente sempre fica ali nos mesmos nomes. Vou no Zarate, mas o Nath também é uma boa opção. Então, buscar outros nomes alternativos, dobrar o time também. Na última rodada, inclusive, quem apostou bastante no Internacional deu super certo, colocando o Johnny, Wanderson, Alemão, até o mesmo Depena. Se você fechou ali o Inter no ataque, também garantiu boas pontuações. Então é isso, explorar bastante as possibilidades no Cartola Express. Show de bola. Aliás, Cami, você que é uma das nossas embaixadoras. Eu vou voltar pro assunto, tá? A gente vai voltar para a escalação, mas só porque acho legal a gente falar dessas outras coisas também, aproveitar a presença da Cami aqui no Cartola Cast. Você tem uma liga dedicada ao público feminino, né? As meninas, as mulheres que jogam Cartola. Como é que tá o andamento da liga? Tá descobrindo muito talento lá pra gente trazer mais aqui e descobrir mais cartoleiras, não? Não, é impressionante toda rodada. Você entra ali na Liga do Live Feminino e sempre tem alguma cartoleira que pontuou muito. Na rodada passada foi a Vitória. Ela fez mais de 113 pontos, aquela mitada realmente. Esse nome é mais fácil. Já começou bem com o nome, Já começou com o nome, exato. E sempre tem. E eu converso muito com cartoleiras assim no meu Instagram. Essa troca que eu tenho é incrível. Geralmente, Cami, o que você acha desse time? Aí pega e manda o time. Cami, o que você acha desse jogador? E eu tenho essa troca. Eu acho muito bacana, justamente para mostrar que as mulheres estão aqui jogando cartola também se interessam, assim como os homens. E cada vez mais eu percebo o crescimento do público feminino. E isso, para mim, é maravilhoso, né? Ver que cada vez mais tem mais e mais cartoleiras jogando. É Liga Olé Feminino, não é? Isso, Liga do Olé Feminino. É o nome do meu time, Olé Feminino. Liga do Olé Feminino. Cartoleiras, por favor, hein? Quem não tá na Liga da Cami, aproveita, vamos ver, tenta pegar essa reta final aí, se junte às outras cartoleiras. Queremos muitas cartoleiras participando, né? A gente já tem aqui embaixadoras a Cami, temos a Carol Bernardi, queremos mais, né? Vamos procurar mais cartoleiras e aumentar esse número, vocês vão arrebentar com certeza. O Caçocla, falamos de opções de meio campo, falamos bastante aqui de meio campo já. Algo mais ou podemos ir para o ataque? Então, só um adendo. Vocês viram a moral que o Filipão me deu? Não vi, não. O Terãs não para de pontuar mal quando eu escalo. O Filipão nem botou o Terãs contra o Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Então, castigo aí para o Davi Terãs por pontuar mal quando está no meu time.
A lógica que funciona pro Terãs com você funciona pro Zarate comigo, amigo. Eu sei bem como é que é isso. Mas vamos ver, né? Vai que desencana, né? Vai que o negócio começa a andar. A gente tem que ir tentando até dar certo, ou tentando até a necessidade de fazer a gente ter outras prioridades. Mas faltou a gente falar do ataque, né? E o ataque tem opções bem interessantes. Eu reforço aqui atenção com o Flamengo, atenção com o São Paulo, atenção com o Atlético Goianiense, que são times que jogaram no meio da semana, terão os jogos de volta, mas são confrontos que já andaram numa direção, então a gente pode ter mudanças aí nas escalações para o final de semana. Ainda está meio indefinido, né, o que esses três times vão apresentar. Cami, opções de ataque, já vou adiantar uma que me agrada muito, que é o Marcos Leonardo dos Santos contra o Goiás. Boa. Até comentei um pouquinho, fico um pouquinho receosa nessa parte ofensiva do Santos para esse jogo, já que o Goiás se fecha bastante. Mas o Marcos Leonardo, aquele jogador de média básica, tem a questão do pênalti também. Então, acho que é um nome bacana para a rodada. Eu gosto muito do ataque do Flamengo. É o time que está vivendo a melhor fase aqui no Brasileirão. São, se eu não me engano, 20 gols nos últimos 6 jogos. Então, o ataque, assim, está muito forte. Nesse momento, os prováveis, Everton, Cebolinha e Gabigol. Marinho e Pedro estão como dúvidas, comparando cada um deles. O Gabigol tem a questão do pênalti, que eu acho que quando você está com dúvida em algum jogador, escala o jogador que bate pênalti. Eu sigo essa lógica. O Cebolinha analisando os jogos dele, ele geralmente não é substituído, acaba jogando mais, os 90 minutos. Comparado ao Marinho, o Marinho tem muito mais média básica, é muito mais regular nas pontuações aqui no Cartola, e o Pedro é quem vive o melhor momento. Tá jogando um absurdo. Então, assim, tem essas 4 opções do Flamengo. Lembrando que Marinho e Pedro estão como dúvidas. Para quem for jogar no Cartola Express, quando sair a escalação do Flamengo, você consegue fazer a troca ali no ataque, escalar quem está provável. Então, assim, eu acho que precisa ter algum atacante do Flamengo. O problema é você acertar qual atacante que pode pontuar muito bem, porque tem muitas opções para a rodada, mas tem que ter algum atacante do Flamengo. Quem eu gosto bastante também é o Moisés do Fortaleza. Os últimos 4 jogos do Moisés, ele participou de algum gol, sendo marcando gol ou dando alguma assistência. O Botafogo é um time que sofre gol, não está muito bem assim defensivamente. Fortaleza vivendo grande fase agora no Campeonato Brasileiro, uma arrancada absurda nesse segundo turno. Então, eu acho que o Moisés seria um nome bem interessante, bem fora da curva também. Eu acho que o Caçoca vai falar sobre o Hulk, acredito eu. Então, vou deixar para o Caçoca agora falar sobre o Hulk. Agora, o Cami e Caçocla também, já vou te passar a palavra, Caçocla. A Cami falou do Gabigol, né, como um cobrador de pênalti, como um possível nome, né, um dos nomes do Flamengo a se destacar. Embora a fase dele não seja aquela fase artilheira que a gente viu em outros tempos, e ele até no meio de semana perdeu gols que ele não costuma perder, né, é impressionante como ele participa, ele dá assistência, ele finaliza. Então, o Gabigol, mesmo não marcando, se você fosse fazer uma simulação de pontuação dele aí contra o Vélez, certamente ele teria tido uma ótima pontuação, né? Pelo tanto que ele tentou, finalizou no gol, finalizou certo no gol. E a assistência que ele deu também ali pro Everton Ribeiro, enfim. O Gabigol parece uma opção bem segura em termos de desempenho, né? Ou 2, né? 2, para o segundo gol do Pedro, o terceiro do Flamengo, foi passe dele também, aquele da cavadinha do Pedro. Realmente, ele está participando mais, né? Quando ele era centroavante, ele não era tão multi-scout assim, né? Ele jogando pelo lado, está participando mais, obtendo outros tipos de pontuação. E o Gabigol, para essa rodada, tem a seguinte questão: o primeiro jogo dele com 26 anos, e ele tem mais 3 rodadas para quebrar um recorde do Roberto Dinamite, que é de ser o jogador mais jovem a atingir 100 gols na história do Campeonato Brasileiro. Se ele fizer ao menos um gol nas próximas 3 rodadas, ele vai passar o Roberto Dinamite, que chegou à marca com 26 anos e 24 dias. Lembrando, o Gabriel fez 26 anos no último dia 30 de agosto. Então, mais uma motivação aí para o Gabriel e para quem quer escalar ele. Mas pensando em outras opções aqui, eu gosto da opção do Marcos Leonardo, mas muito mesmo, no Santos e Goiás. De repente, o Soteldo, que a gente citou, né? É uma opção viável também. E outro nome que eu estou me coçando aqui, além do Hulk, claro, é Germancano, né? Como eu falei, o Atlético Paranaense
vai viver uma semana pensando apenas em Copa Libertadores. Então o Fluminense se torna muito favorito para esse confronto, na minha visão, né? É claro que o Atlético vai buscar, de repente, segurar um resultado, vai se defender bem, mas do jeito que o time do Diniz cria oportunidades, acho que o Cano vai ter algumas, e quando ele tem algumas, ele costuma guardar. Pois é, o meu medo em relação ao Germancano, Caçocla, é que o Furacão venha com aquela estratégia muito defensiva, que já mostrou em outros jogos, né, de realmente tentar fechar a casinha ali com linha de 5, às vezes linha de 6 e tal, e a bola não chegar muito pro Cano, né, porque o Cano ele é diferente do Gabigol nesse sentido, né, ele não busca muito o jogo, então se a bola não chegar nele dentro da área ali, dificilmente ele vai pontuar, ele vai participar, ele é um cara que depende daquele um toque na bola para finalização. O meu medo em relação ao Cano, Cami, é que o Furacão consiga fechar esse espaço ali. Não, eu concordo. E é tão difícil jogar na Arena da Baixada. Ali é uma pressão muito grande. E, inclusive, falando sobre isso, foi o que me fez trocar o Alemão e o Wanderson na última rodada. Eu estava com o Alemão no time titular e acabei trocando pelo Wanderson justamente por isso. O Alemão, centroavante, ele é mais parado, realmente a bola tem que chegar mais nele. Apesar que ele foi muito bem, teve uma média básica, mas o Wanderson acabou se destacando ainda mais. Eu acabo geralmente optando realmente por atacantes que conseguem participar mais do jogo, pontuar mais sem necessidade do gol. E falando nisso, eu vim olhar a pontuação aqui do Gabigol, se valesse para o Cartola, ele teria feito 16,3. Uma grande pontuação. 16,3 sem fazer gol, né? O que é mais impressionante. E o Pedro teria feito 26 pontos. Poderia acontecer esse final de semana também, né? Por que não? 3 músicas de alguém ali no ataque. Cara, 16 pontos para quem não faz gol é um absurdo, né? Assim, são 2 gols, né? O cara fez a pontuação de 2 gols sem fazer gol. Pena que não valeu, né? Pena que ele não fez, de fato, essa pontuação. Mas esse é o nível de participação do cara no jogo. Fala, Caçoca. Imagina se o Pedro pede a música que o Gabigol fez, né? Ia ser engraçado. Do Lil Gabi? Vamos ver. Dor de cabeça aí Uma preocupação dos cartoleiros que eu vi, que ontem teve festa do Gabigol, né? Será que o Flamengo chega inteiro para jogar domingo? Acho que chega. Chega. Não chega, não? Acho que chega, sim. Deu tempo já de passar os efeitos, né, da festa e vai jogar. Agora, a gente não falou, antes da gente ir pro técnico, a gente não falou em ninguém do Ceará. E acho que vale a pena, né? Até para quem joga o Express para tentar uma surpresa aí, né, Cami? Vale a pena pensar aí, de repente, num Vina, que costuma dar trabalho pro Flamengo, no Speed Mendonça, que pode dar um trabalho ali para um Flamengo meio misto, que a gente não sabe como vai vir, na verdade. E a gente não falou nada de Corinthians Internacional, né? Assim, será que não vale um Roger Guedes? Não sei, tô jogando pro alto aqui para ver o que você me diz. Eu acho que vale. Se tratando assim do Cartola Express, você realmente dá para pensar em nomes diferentes, que a galera não está focando tanto, né? Não são nomes tão visados. Gosto do Yuri Alberto contra o Inter, lei do ex, para quem gosta, o Caçoca gosta de uma lei do ex. Então, acho que o Yuri Alberto pode ser um nome interessante para essa rodada, sim. Outros nomes, para quem joga Cartola Express e precisa, enfim, buscar um atacante para ter uma grande pontuação, eu gosto muito da parte do ataque do América Mineiro. Está na dúvida ali entre Henrique Almeida e o Elton Paulista, mas como a escalação do Cartola Express você consegue substituir o time até um minutinho antes de iniciar cada confronto, eu acho que vale a pena um atacante do América Mineiro para a rodada também. E tem a opção do Juventude em casa diante do Avaí. Bem verdade que o Juventude não é um time que faz muitos gols, mas é um duelo bem interessante para a rodada pela situação, pelo momento dos 2 times do Campeonato Brasileiro. Tem a opção do Pita pelo lado do Juventude, pelo Avaí tem a opção do Bissoli também. Eu acho que no Express você consegue arriscar um pouquinho mais, sim. Pois é, e pra gente fechar a nossa escalação aqui, né, falar dos técnicos, acho que o nome óbvio que pinta pra rodada e que me chama a atenção porque no primeiro turno ele tava do outro lado do confronto, que é o Dorival, né, assim, esse Flamengo que pontua muito, cria muito, se defende bem, e o Dorival acabou de sair do Ceará, né, então assim, ele sabe bem o que ele vai encontrar, ele conhece os pontos fortes e fracos dos seus jogadores, então... Caçocla, acho que o Dorival é o nome, pelo menos para mim, assim, é o primeiro que vem. O Dorival, até pelo volume de ataque do Flamengo, né? Dificilmente o Flamengo passa um jogo sem fazer gol. A gente sabe como isso reflete na pontuação do treinador. É um jogo que, de repente, dá para acreditar num SG do Flamengo. Isso também potencializa
o treinador. E é curioso, né, que ele saiu do Ceará, o presidente do Ceará ficou na bronca, ainda deu uma declaração lá, torcendo para o Flamengo ser rebaixado, porque o Flamengo estava numa situação difícil quando o Dorival assumiu, né, mas o Flamengo reagiu desde a chegada do Dorival. Mas acho que a melhor opção para a rodada, uma outra opção seria o Lisca doido. Acho que diante do jogo normalmente defensivo que o Goiás faz fora de casa, pode ser que o Santos fature o SG. E se tiver dificuldade, tem João Paulo, né? O sujeitinho para fazer defesa. Agarra muito. Como pega. Um goleiraço, o goleiro do Santos. Então, normalmente ele resolve também e vez por outro o Santos garante o SG. É um goleiraço e é um goleiraço de cartola, né, Cami? A gente sempre fala aqui, né? Tem jogador que é bom e tem jogador que é bom pro cartola. O João Paulo é bom e bom pro cartola. Não, impressionante o desempenho do João Paulo, sempre com grandes pontuações. Se não tem saldo de gols, ele garante muitas defesas. Realmente é um goleiro muito regular, muito seguro para escalar no cartola. Em algumas rodadas ele esteve no meu time. Pois é uma pena que a gente não pegou tanto o João Paulo na época das defesas difíceis, né? Quando o Cartola tinha essa diferenciação de defesas e defesas difíceis, senão o João Paulo teria sido um fenômeno, mais do que ele já é pro Fantasy. Caçocla, vem aí então mais uma rodada, boa rodada para você. Tamo junto, amigos. Então, sexta-feira que vem é o nosso próximo encontro, né? Já que no meio de semana temos competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana. Vamos nessa. Bom demais estar com vocês. Valeu, Cami, pela companhia. Escalem o time, lembrando, o mercado fecha 16 horas, horário de Brasília, deste sábado, e começou o setembro, né? Vale a galera se conscientizar, o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, é legal sempre dar apoio a essas campanhas, né, que pensam sempre no bem-estar das pessoas. Vamos que vamos, começando aí setembro, e que seja um setembro de muitas mitadas para todos nós. Valeu! Que seja para você e também para Cami Campos, nossa embaixadora do Cartola Express. Cami, um beijo para você, obrigado pela presença, mais uma vez, né, sempre muito construtiva, com muita informação. Volte mais vezes e boa rodada para você. Depois de 80 dias de agosto, né? Chegou setembro, um ótimo setembro para você também. Obrigada, B. Um beijo para você, para o Caçoca, para a galera que acompanhou aqui o Cartola Cast. Estava com saudades de participar. Espero que seja uma rodada boa, uma rodada com muitas opções. Como eu falei lá no início, vai ser difícil escalar apenas 11 jogadores, porque realmente tem ótimas opções em todos os setores do campo para essa rodada. Um beijo para vocês, uma ótima rodada e até uma próxima. Valeu, Cami. Obrigado a quem nos acompanha também agora, né, através do YouTube. Se você ainda não nos acompanha através do YouTube, o Cartola Cast está disponível na nossa página oficial do Cartola, no canal oficial do Cartola no YouTube. Então, você pode ouvir pelo ge.globo, pode ouvir pelo seu aplicativo de áudio preferido, né? Estamos em vários deles. E agora também com a opção no YouTube para você que gosta de assistir ou para você que ouve o Cartola Cast no computador enquanto trabalha, enquanto faz as coisas, bota aí no YouTube, estamos lá. É importante você deixar lá o seu like, o compartilha, ative o sininho. Eu era doido para falar isso, Caçoca. Eu nunca tinha falado isso na minha vida, né? Trabalhando em TV, ative o sininho, dá o like, aciona as notificações lá e vamos nessa. O Cartola Cash agora no YouTube também. Um grande abraço para todo mundo. Boa rodada, bom setembro. Sexta-feira que vem a gente está junto de novo. Valeu.